Amados irmãos, então, abra comigo 2 Timóteo, capítulo de número 3, apenas o versículo 5, depois a gente vai decorrer, assim, alguns versículos ainda, amém? O tema dessa palavra de hoje, religiosos dos últimos dias, é o tema que nós iremos trazer. O apóstolo Paulo em prisão, em cativo. O apóstolo Paulo traz uma reflexão para a vida de Timóteo, para a vida de religiosos, para a vida de homens que tinham aparência, e nós iremos descobrir o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer sobre essa conduta desses homens nos últimos tempos. Então será muito pertinente essa palavra. Assim diz a palavra: que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes de Deus. Aos que são assim, aparta-te deles. Oremos. Senhor, quero agradecer pelo privilégio de estarmos aqui para poder pregar a palavra e para que todos que venham ouvir, tanto aqui de nossa igreja, os irmãos ouvintes, os amigos do Radical, todos, né, que possam ouvir essa palavra e botar em prática tudo aquilo que a palavra tem para a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Assim nós oramos. Vamos aplaudir ao Senhor agradecendo a palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava falando de religiosos sem poder e sem o temor de Deus. E vemos pelo capítulo, na qual estamos falando, como um modelo do fim, como no final dos tempos. Porque tudo começa por um líder e as pessoas compram a ideia de um líder e as pessoas começam a seguir aquilo que também lhe apraz e aquilo que é de desejo da própria pessoa. Então, a ausência de verdade era nítida, por isso que o apóstolo Paulo, ele estava assim, agindo e falando daquela forma, e como também é nítida no dia de hoje, no caso, a ausência de verdade, a arrogância, o egoísmo, a busca de satisfação humana. Não é mais um privilégio só de ímpios e pagãos, não é. Isso também acontece no meio daqueles que dizem que professam a sua fé em Deus. Mas só que a gente vê também a falta, muito grande assim, de gratidão, da traição que tinham para o que era certo. E isso não era só naquela época, mas também isso é nos dias atuais. As pessoas traem com muita facilidade, perdem princípio, moral, pelo que é errado, e parece que os valores estão invertidos. Aquilo que é errado hoje é muito mais valorizado do que é certo. Isso tem acontecido demais, e isso foi falado há 2000 anos atrás, mas o apóstolo parecia que tinha ciência do que estava acontecendo agora aqui nessa época. E essas palavras não eram sobre o Império Romano, não era sobre grego, não era sobre, por exemplo, aqueles que adoravam deuses, não era aqueles considerados como ímpios, não era aqueles que eram de Babilônia, não era aqueles que eram gregos, não. Pelo contrário, Paulo, inspirado, escreveu muito mais além do seu tempo, além de religioso da época, e chega até os dias de hoje, ardendo essa palavra para os ouvidos e para os últimos dias, como diz até a própria palavra em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 2, que diz a própria palavra que nos últimos dias, a quem constituiu herdeiro de tudo, quem fez também o mundo, 2. E também Atos 2,17, esse tempo, ele será intensificado, e Paulo fala, de ser vigorosos, de tomar cuidado com os religiosos. Você pega nesse versículo na qual nós lemos, quando ele traduz que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes do poder de Deus. O que mais o apóstolo Paulo falou? Não são ateus,
não eram ímpios, mas são indivíduos que falam de Deus, usam as escrituras, louvam, se vestem como tal, igual falas parecidas, procedimento parecido, chavões parecidos. E o interessante é que existem pessoas que veem isso e veem ainda esses homens citando versículos, citando histórias, citando palavra, mas na verdade não passam de franquias, não passam de negócio, não passam de homens e também mulheres, né, que iludem o povo, fazem isso como um mercado de vida para a vida dele e fica enganando e sendo enganado, mas a Deus ninguém engana. Vão prestar conta com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, em Timóteo, estava falando a respeito disso. E tem mais, não vivem a verdade do Evangelho. E o pior, né, que nos dias atuais, acostumamos às vezes até com essas ações. Se pede muito mais dinheiro do que se fala da palavra nos púlpitos, né, que dizem que são preparados, igrejas que são de Deus, mas são para os negócios do líder, são negócios de interesse de pessoas. Essa é a grande verdade. E como Paulo intensificou esse procedimento no fim. Você pega 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo de número 2, quando até ele fala, no versículo 1, até quando ele diz, porém, sabei isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos da concupiscência, cruéis, inimigos do bem, traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres, mais do que o amor de Deus. Olha o que a própria palavra, né, fala, e como se fosse nos dias de hoje, vemos claramente que o amor próprio é celebrado a cada esquina, né, e seja a sua prioridade, ninguém é mais importante do que você. Usam os púlpitos para holofote, para sucesso, usam o púlpito para enganar a vida das pessoas. Já falei várias vezes, até aqui na nossa congregação, se alguém porventura tivesse uma oportunidade, que até a gente não convida muita gente, para não se correr risco, mas se pregar, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não dá um positivo, não comunga, mas usam os púlpitos para esse tipo de coisa. Mas na verdade há uma decadência espiritual, há uma decadência na instituição, infelizmente chamada igreja. Eu quero que vocês venham me dizer semelhança da igreja do primeiro século, do povo, da congregação do povo que se reunia com as igrejas de hoje. Poderemos dizer que está acontecendo os mesmos sinais, os mesmos procedimentos, as mesmas ajudas. Será que está acontecendo? Ou realmente não tem acontecido? Então, não é pela força, pela habilidade ou pelo talento, e há uma idolatria muito grande, às vezes, contra essas pessoas que pregam dessa forma, que agem dessa forma. E você pega que o eu dessas pessoas se torna o seu próprio Deus. O Deus se torna opcional, o eterno, o todo-poderoso. Ele é opcional. O culto, como foi muito falado, né, até hoje aqui na hora do louvor, o culto hoje, os cultos é para o homem, não é para Deus. O culto deveria ser totalmente para Deus. O que pode ter de procedimento do culto na hora da palavra é ensinamento da palavra. Hoje está muito triste ao narcisismo espiritual. Dizem, meu sentimento, minhas experiências, a minha palavra, tudo que eu penso, o meu testemunho, vale muito mais do que a palavra de Deus. Eu sou experiência pura de que quantas vezes já fui condenado por pregar a palavra de Deus.
que ele é muito duro, né? Não fala palavras agradáveis aos ouvidos. Quantas pessoas reclamam, e na verdade eu quero distância disso, e não me incomoda nem um pouco. Procede que devemos, como Pedro falou, devemos mais agradar a Deus do que agradar a homens. Todo aquele que se prontifica a querer fazer média com o homem vai desagradar a Deus. E todo aquele que se prontifica a pregar a palavra de Deus vai desagradar aos homens. Mas permaneça assim, fique firme. E hoje, né, estamos nos deparando com uma fé frágil, uma fé de conforto, né, uma fé sem cruz, né, uma fé na qual, né, sofrer não faz parte do currículo da minha vida espiritual. Eu não posso ter uma vida espiritual de sofrimento. E na verdade a palavra fala totalmente ao contrário. Homens amantes de si mesmo, né? E dele vai as outras coisas quando eles são amantes de si mesmo. Sabe o que é? Eu anotei: ingratos, desobedientes, traidores. Tudo isso nasce da inversão do amor. Dizem algo e fazem outra completamente contrária. Pregam do amor, falam do amor, mas fazem completamente contrário. É assim que estão fazendo por no dia de hoje. Só você vê as facções que se tornam no meio religioso, nas instituições, a briga por espaço, a briga por templo, a briga por posição. Mas não tem briga para fazer o bem ao próximo, não tem briga para orar, não tem Bíblia, não tem briga para se dedicar à palavra. A briga é só para satisfazer a própria vontade. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39, Deus ele mostra a ordem, Deus o próximo, depois o eu, que diz, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Deus. Depois, segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 2, o próximo. Terceiro, que diz: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Depois a quem? Depois sou eu. Amar o próximo, primeiro Deus, o próximo e eu, mas a ordem ela está invertida. E quando você pega pessoas fora dessa sequência, 2 Timóteo 3,7, até diz, sempre aprendendo, mas nunca consegue chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque não querem. As pessoas hoje estão pecando, estão errando, estão sem conhecimento, porque elas não querem a verdade, elas estão fazendo de forma consciente. A prova disso que você vê já pelas lideranças, você vê pelas igrejas, aqueles que ensinam, começa pelo povo, não se interessa de interpretar a Bíblia, de procurar a fundo, o Apocalipse, não quer nem saber do Apocalipse, não quer saber de falar sobre pecado, mensagem realmente que venha, por exemplo, talvez espantar pessoas, ou tirar pessoas, que na verdade tinha que realmente trazer essas pessoas para uma profundidade, mas não fazem isso. Não fazem isso. Fazem completamente contrário do que a palavra ensina. Porque não é por falta de dados, não é por falta hoje de lugar para pesquisa, não é de falta de Bíblia, entendeu? Não é. Realmente é por isso, é porque elas querem não querem ser confrontadas, elas não querem ter arrependimento, e elas não querem ser transformadas, elas querem ser inspiradas. Eu quero um líder, um pastor que venha me inspirar, que venha me levantar, que venha me dar a palavra de consolo. Irmãos, eu entendo sobre depressão, pessoas com questões emocionais, até pela vida agitada que tem, mas você não pode levar a vida inteira dependente de outras pessoas, querendo que as pessoas venham falar para você do que você tem que fazer.
Eu nunca precisei de ninguém para isso. Primeiro, sempre procurei ao Senhor para tomar minhas decisões. Ouvi conselhos, sempre ouvi pessoas de idade, sempre ouvi os pastores, pessoas experientes, mas eu sempre atento primeiro do que Deus tinha para falar comigo. Pessoas que ficam dependentes, querendo usar pessoas de bengala, querendo usar desculpas, as mazelas da vida, tudo de bengala para ter vida espiritual. Está errado, irmão. Está errado. Nunca tivemos uma geração por falta de rendição. Está faltando mais as pessoas se render, se prostrar. Aí o louvor vai fluir, as coisas vão acontecer, mas as pessoas não querem. Elas vêm até para um culto que é para Deus, mas não conseguem se libertar dos problemas, das mazelas, das coisas que estão lá fora. Não conseguem. E Deus sempre alertando e falando, nunca tivemos tanta gente aprendendo sobre espiritualidade, é verdade, mas também nunca tanto relativismo, tudo é relativo, é do jeito que ele quer, é do jeito que ele crê, a minha fé é desse jeito, é o que eu penso que é mais importante. Ou também é aquele que lá vai com as outras, a entidade religiosa falou, você vai de cabeça e abraça, entendeu? Como pessoas insistem, um exemplo que eu vou dar, que vamos para o céu, quem disse que você vai para o céu? Tudo vem do céu, a nova Jerusalém ataviada vai descer, vai lá, Apocalipse capítulo 20, lê lá, você vai ver, até o capítulo 22, está explicando como vai se proceder, as pessoas não estão nem aí, fica repetindo tudo que os outros falam, leva uma vida inteira desse jeito, não consegue se firmar, não consegue ficar bem. Você deveria repensar a respeito dessa vida que você tem levado. E o apóstolo Paulo mesmo falou isso, adverte, quando ele antecipa em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, quando ele diz, porque virá tempo em que não prestarão atenção à sã doutrina, antes tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo conforme as suas próprias paixões, e apartarão seu ouvido da verdade e se voltarão para os mitos. Isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas voltadas para o misticismo, para a macumba gospel. As pessoas, elas gostam de ser enganadas, não querem doutrina, não querem verdade, não querem afirmação. Se não quer compromisso, é porque não tem vida. Quem tem vida, ele quer compromisso. Quem tem vida espiritual, ele quer ler, ele quer orar, ele quer buscar. Mas quem não tem, porque está tentando sobreviver, mas ainda há esperança, ainda há uma luz, que está no meio de nós. Não é a luz que o mundo dá, mas é a luz do Filho de Deus, Jesus, Yeshua, Messias, que nos traz essa luz, que nos traz essa esperança. Não querem ser curadas de suas doenças espirituais. Tem gente que não querem. Doenças emocionais, doenças espirituais, não querem. Elas escolhem mestre para si, querem respostas, mas rejeitam as que vão te confrontar de verdade para ter mudança. Quem que não quer resposta? Culto da resposta, tem culto hoje da resposta. Por quê? Porque as pessoas querem resposta. Aí se leva pessoas que é do cajado, leva a palavra, toma vergonha, não se sujeita a homens, que tem franquias, são religiosos, que não tem aprovação da parte de Deus. Aí, um cara desse não presta. Eu lembro de uma experiência que eu tive, um cara, ele era contratado para que pudesse pregar lá naquela igreja, era de uma pastora, aí
Ele que era contratado para conduzir todo o culto. E fazendo toda aquela bagunça, corredor aqui, corredor ali, o pessoal que passava no meio, e tinha que entregar dinheiro, entregava roupa, entregava bem, e eu ia ser o pregador da noite no final. Eu falei, eu vou sentar-lhe a pua, não quero nem saber, esse rapaz é um jovem, que estava à frente, uma fala bonita, né? Eu falei, não, mas ele vai ter que ouvir, irmão. Na hora que me passou a palavra, eu nem lembro que eu preguei mais, eu sei que eu preguei, só sei que foi, só que praticamente desmanchei tudo que eu tinha feito. Para que fazer uma porcaria de um corredor desse? Quem foi curado aqui no corredor? Diga que levante a mão. Mas aí sentei e falei, mas só que o rapaz não estava lá no culto, ele tinha saído. Passou a palavra, ele foi para o lado de fora da igreja, ficou do lado de fora até o final. Ele voltou, olhei para ele, passei a palavra, aí ele falou entre os dentes, como você sabe que eu não poderia ficar no culto. Ele assumiu para mim que não poderia ficar, porque pregava mentira. E parece que ele já estava sabendo de que ia ser desmascarado. É assim que estão nos dias de hoje, entendeu? As pessoas ficam batendo palma para tudo, escolhem mestre para si. Paulo, né, não fala para ateus, intelectuais céticos, mas ele fala para religiosos. O alvo, né? Vocês não devem rejeitar a verdade, vocês fingem viver uma fé, né, que não existe, como ele falou nesse versículo 5, que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distante do poder de Deus. Aparta-te de ti, aparta-te desses, não fica perto desses, é inaceitável. É como, por exemplo, na questão política. O cara rouba, é pilantra, aí ele faz um monte de coisa para o povo. Ah, ele rouba, mas pelo menos ele está fazendo. Que diferença tem entre os religiosos? Que diferença tem? Pô, ele está pregando mentira, está pedindo dinheiro a gente, mas pelo menos ele prega coisas de que a gente gosta. Pelo menos ele oferece a oração no final, bota a mão na minha cabeça, me dá aquela profecia no meio de todo mundo, levanta a minha moral. É isso que acontece, é a mesma coisa. O importante é que ele também está me favorecendo em alguma coisa, não importa que ele esteja errado. No mínimo, irmãos, o grau de exigência de cada pessoa deveria só querer a verdade, porque o Senhor é a verdade. Deveria ser assim. Então, esse é o povo, né? Essa espiritualidade sem raiz. Cantam, oram, mas não se entrega. Prega, lê, mas não obedece, não entende. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Estamos lidando com tudo isso. Uma vida sem arrependimento, a grande verdade é essa. Gestos e palavras, né? Por exemplo, manias, comportamentos, forma de andar, forma de agir, forma de apontar, chavões. Tudo bonito, quase todo mundo gosta dessas coisas, mas não tem Deus nessas coisas. É muita música. Os cultos hoje, né, todo mundo canta, muita música, para esconder, para não ter tempo para a palavra. Quantos lugares, congressos, festas, aniversários, de templos, de igrejas, de não sei o quê, muitos louvores, muita música. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Amados irmãos, temos que estar atentos quanto a isso. A aparência de piedade, mas são máscaras, não são sinceros, são mentirosos. É uma atuação consciente, como nós já falamos aqui. Falam de fé, mas não confiam. Falam de Deus, mas não obedecem. Os religiosos têm a aparência
né, que não funciona. E outra coisa, eles usam a denominação. Sabe o que tem sido a denominação? Tem sido uma armadura. Denominação nos dias de hoje, para igrejas, né, as instituições, é uma armadura. Porque eu me visto assim, eu me procedo assim, eu falo assim, temos nossas doutrinas, isso é uma armadura, para que eu possa me proteger. Isso não vai salvar ninguém. A religião não vai salvar ninguém, a denominação não vai salvar ninguém. Isso não vai trazer arrependimento, isso não vai trazer mudança de vida, isso não vai trazer transformação. Como diz até a própria palavra lá em Mateus, né? Por dentro estão secos, estão vazios. Mateus 15, versículo 8 e o versículo 18. Mateus 15, 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do coração, isso que contamina o homem. Olha o estado do coração das pessoas no dia de hoje. Por isso que não tem nada para passar, por isso que não tem nada para falar. As pessoas estão vazias. Por quê? Não está tendo mais as mensagens com profundidade, com responsabilidade. Olha o que diz Tito, capítulo 1, versículo 16. Confesso que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Homens reprovados, mulheres reprovadas, o povo reprovado, chamado de igreja. Cadê a mudança? Cadê a cura? Cadê os milagres? Cadê a salvação do povo? Parece que foi tudo que ele está falando aqui, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 4, quando fala de caluniadores, escravos, cruéis, inimigos, traidores, desenfreados, arrogantes, está falando de religiosos. Parece que pegou o apóstolo Paulo no Instagram. Eu vou falar o que está no Instagram hoje, o que está no Facebook, o que está lá no TikTok. Eu vou falar tudo que está aqui nessa rede social. Eu vou lançar numa carta e mandar para Timóteo, orientando a ele. Está aqui, ó. Parece que foi tirado da rede social, isso é tudo que ele está falando. E no meio do povo, que diz que é povo de Deus. O povo de Deus que dá glória a Deus, aleluia. Aqueles que são melhores do que os outros, que não dá paz para os outros, que ele acha que é só ele que tem a paz, e assim vai. Eles são assim, entendeu? Então, são escravos. Escravo de quê? Do dinheiro, do status, zomba dos outros, desobediente a pai e mãe, ingratos e profanos, individualismo extremo, cruéis, culturas erradas, valores invertidos, gente perversa, que são celebradas, orgulhosas, são traidoras, amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Ama mais, como no Evangelho de João, ama mais o mundo do que a Deus, do que o reino de Deus. Se consideram participantes de vida espiritual do reino, e não são participantes. Você pega 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, quando diz: mas tu persista nas coisas que aprendeste e nas quais foste instruído, porque sabes de quem o aprendeste. Eu fico pensativo, como pode, se aprendeu da palavra, se aprendeu o que é certo, e cometem tal coisa. E o versículo 13 ainda de 2 Timóteo capítulo 3, mas os homens malvados, enganadores, aumentarão sua maldade, enganando e sendo enganado. E está piorando. Eu vi uma situação hoje que uma pessoa mandou para mim, de que
lá no púlpito, acho que não sei se era 2 pastores puxando um boleto. Aí tirava tipo de sorteio. Hoje aqui o boleto é tal, é 700 e pouco, quem vai pagar isso aqui? É 500 e pouco, 200 e pouco. E vai lá um monte de trouxa lá pagando, esse boleto é meu, esse é meu. Dentro da igreja lá do espaço, a multidão. Aonde se encaixa isso? Aonde se encaixa isso? É um comércio, entendeu? Tipo, situação que é do mundo, é comparada ao que isso? Acontece coisas dentro dos templos chamado igreja, né, que nem lá fora talvez acontece essas coisas. É muito assustador, ao engano, achar que essa nossa religião vai ganhar o mundo. Pelo contrário, não vai. O mundo que tem influenciado o povo que diz que é de igreja, que diz que é crente, né, que diz que é evangélico, estão sendo influenciados pelo mundo. Todas as manias que tem no mundo sempre traz, e deveria ser o contrário. E isso está acontecendo. É como ritual, nós somos assim. O nosso coração deveria estar na missão de Deus, no propósito de Deus, mas não estão nos seus interesses. Você não pode ir para um lugar para querer que as suas vontades sejam saciadas, ou até no seu dia a dia, como diz a própria palavra. E vou fazer uma pergunta, para a gente chegar ao fim dessa palavra. Fazer uma pergunta: quanto de nós os outros achariam parecido com Jesus se ele estivesse aqui entre nós? Digamos que Jesus está aqui, está eu, GG, Gabi está aqui, Luciana está aqui, Paulo, estamos juntos aqui, Jesus está aqui. Aí vocês olhando para nós aqui, o quanto de nós vocês achariam parecido com Jesus? Porque o procedimento de Jesus é o seguinte: a sua atitude sempre foi o quê? Amor em vez de ódio, paciente em vez de intolerante. Era aquele que dava perdão e não guardava rancor. E tem mais, é aquele que abraça, não faz como muitos que dizem que tem o amor de Deus e fica dando bico, falando mal dos outros, traindo, caluniando, agindo contra por trás. Ou, por exemplo, em vez de ser soberbo, ser humilde, como ele. Em vez de ser violento, briguento, mas ser o quê? Pacificador. Que nós temos disso, do que Jesus sempre teve, do que nós temos para apresentar. Por quê? Estamos seguindo o quê? Cegos. Como diz até a própria palavra, né? Cegos guiando cego. Mateus 15, 14. Mateus 15, 14 até diz isso. Cegos guiando outros cegos. Deixai, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E outro versículo, Jesus chamou essa turma em Mateus 12, 34. O que ele chamou essa turma? O que ele falou? Até que vocês são mais ou menos. Vocês ainda não correspondem. Não, realmente, né, vocês, né, talvez chega lá, talvez é o problema. Não. Mateus 12, 34, ele fala o quê? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Alguém falar que vai usar a palavra de Deus com o interesse do seu dinheiro, querer extrair alguma coisa de você, ou querer, por exemplo, se dar bem em cima de você. Isso está acontecendo direto. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não podemos, irmãos. Temos que levar essa palavra firme, segura. Queria que a igreja se colocasse de pé, vamos fazer uma oração.
Essa oração que eu vou fazer é a oração que Jesus fez, entendeu? Um dia até talvez você até nem fique aqui, ou de repente você que vai ouvir essa palavra, de repente você até não vai querer estar onde você está. Se ele não estiver pregando a verdade, samba fora mesmo. Mas uma coisa é certa, nós tivemos Jesus que intercedeu pelos seus discípulos, e hoje eu quero repetir essa oração. Está lá em João capítulo 17, do versículo 20 a 26. Eu quero só que vocês ouçam, fechem os olhos, para que vocês possam ouvir essa oração que Jesus fez pelos seus discípulos. A oração diz assim, para a gente encerrar: não intercedo somente por eles, mas também por aqueles que creiam em mim pela palavra deles. Está falando de nós, tá? Para que todos sejam um como tu, meu Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um tal como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que tens amado como também tens o amado. Pai, desejo que onde eu estiver, olha só Jesus orando por nós, também estejam comigo os que tu me deste, para que contemplem a minha glória, a qual me deste porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Meu Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e eles te conhecem, que tu me enviaste. Teu nome lhes manifestei, e eu manifestarei para o amor com a qual tu me amaste, que esteja neles, e eu esteja neles. Senhor, está aqui essa oração de João 17, de Jesus, pelos discípulos, que a qual estavam lá, e por aqueles que viriam. Guarde cada um de nós, guarde o coração de cada um de nós, porque o que tem de falso profeta, o que tem de religiosos que estão indo contra a palavra, pessoas que não têm chamado nem para ser diácono e toma nome de pastores, pessoas que não têm capacidade de liderar outras pessoas, pessoas que não têm entendimento das escrituras, não se aprofunda, não tem vida espiritual, mas fica liderando pessoas que ficam abrindo franquias, ficam abrindo espaços, e outros também ficam se vangloriando porque está grande, tem muitos bens, e ficar falando que ele é a igreja, que ele que é o certo, porque tem muita gente lá com ele. Engano. Todos prestarão conta. Mas uma coisa, Senhor, que devemos fazer é nos envolver com o Senhor, que não possamos olhar para ninguém, possamos olhar para defeito de ninguém, só ficar atento, ficar alerta e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Pai, assim eu oro, em cima da oração do Senhor, da promessa que o Senhor deixou para nós. O Senhor não prometeu coisas materiais, o Senhor prometeu providência, o Senhor prometeu que estaria conosco, e para mim é mais do que suficiente. Assim eu oro, Pai, para o povo que está aqui congregando nesse lugar, que possamos estar mais atentos, mais ligados, que a gente não venha querer vir para culto só para prestar conta com o homem, não, mas que a gente venha ter desejo de buscar, de aprender, de estar na Tua presença, porque ainda está sendo pregada a palavra da verdade em alguns lugares. Ainda tem aqueles, ó Pai, que se compadecem com a verdade, ainda tem aqueles que não se dobram, ainda tem aqueles que não se dobram diante de políticos, que não ficam comendo em prato de lentilha. Ó Pai, esteja com esses homens e mulheres, esteja também o povo que vai receber, que todos sejam um,
como o próprio Senhor Jesus falou que Ele era um com o Pai, que possamos ser com Ele e para com o Eterno Todo-Poderoso. Pai, assim eu oro, encerrando essa oração, esse culto, em nome de Jesus. Amém e amém. E aplauda ao Senhor Jesus. Amém.